Olá, alunos! Agora nós vamos falar sobre um ponto muito importante da farmacologia, talvez um dos mais importantes, porque ele é a base para você entender qualquer medicamento. A gente vai falar então sobre como os medicamentos funcionam no nosso organismo, ou seja, o que é necessário para que aquele princípio ativo vá ao nosso corpo e gere a resposta desejada. A gente vai estudar então agora uma das grandes ciências da farmacologia, que é a chamada farmacodinâmica. Então o fármaco, ele tem que exercer o quê? Uma função terapêutica, porque a gente toma um medicamento com a finalidade de que ele gere uma resposta no corpo, que ele trate alguma coisa, reduza um sintoma, trate uma doença. Para isso, é necessário que o fármaco se ligue a um componente celular, para que essa célula interaja com o fármaco e ela altere o seu comportamento. Então nós temos um princípio que é muito importante da farmacologia, que diz que uma droga não irá funcionar a não ser que ela esteja ligada, certo? Ela vai ter que estar então ligada a alguma coisa. Mas aqui já fica um asterisco. Por quê? Porque nem todas as drogas, nem todos os medicamentos, eles precisam estar necessariamente ligados a uma célula para funcionar. Já vamos dar aqui um exemplo. Você foi lá, né? Agora vamos imaginar o fim de semana, tá lá no churrascão, né? Come de tudo e aí o que acontece? Fica com a barriga pesada. Você vai fazer o quê? Algumas pessoas tomam antiácido para melhorar. O que o tal do antiácido ele vai fazer? Ele não se liga a nenhuma célula. Ele vai chegar lá no teu estômago e por uma ação química ele vai mudar, ele vai alterar o pH do estômago. Para que aquela queimação, que é por causa de uma acidez excessiva, ela diminua. Apenas fazendo alteração química. Ou seja, o antiácido ele não vai se ligar em nada. Ele apenas vai se misturar com o conteúdo do estômago e ele vai fazer o quê? Vai aumentar, né, aquele pH para que ele não fique tão ácido, para que diminua aquela queimação que a gente sente no estômago depois de comer muito ou comer alguma coisa que faz mal. Então, nem todo medicamento ele vai estar necessariamente ligado. Existem algumas exceções, mas a maioria deles terá que estar ligado a algum componente celular. E nós vamos ver quais são esses componentes que ele se liga. Então, um fármaco, para ele se ligar, ele vai ter que ter uma especificidade. O que quer dizer essa palavrinha comprida? A gente pode trocar essa palavrinha por afinidade, para ficar mais simples. Ou seja, o fármaco, determinados fármacos vão se ligar a determinados componentes celulares. É como se você fosse montar um quebra-cabeça. Você não pode ligar a peça com a peça que você quiser. Você fica lá procurando qual é a peça que vai encaixar certinho no quebra-cabeça. Ou como uma chave numa fechadura. Não é qualquer chave que vai abrir a fechadura. Você tem que fazer o quê? Você tem que pôr a certa, tem que ter um encaixe. Então esse encaixe do fármaco ele tem que atender duas necessidades. Ele vai ter que ter um encaixe físico, ou seja, ele vai ter que ter uma morfologia, uma forma física, que faça com que ele consiga encaixar lá no seu receptor. E também vai ter que ter afinidade química. A afinidade química ela é para quê? Ela é para que o fármaco se ligue naquele receptor e que ele permaneça, pelo menos por um tempo, para fazer a atividade, para ter a interação, certo? Então, a gente tem que ter essa afinidade da droga ou do fármaco com o receptor. E aí a gente tem uma ligação. E a partir dessa ligação, a gente vai ter então o chamado efeito farmacológico ou o efeito terapêutico, que é o que a gente deseja quando administra um medicamento. Então, como eu falei, os receptores eles são capazes de reconhecer certas estruturas que podem ser naturais, ou seja, que são produzidas pelo nosso corpo, ou que sejam fármacos. Porque como vocês podem verificar, está colocado ali
na apostila de farmacologia a comparação da estrutura química dos medicamentos, comparando com a estrutura de alguma molécula natural do nosso corpo. Vocês podem ver, por exemplo, sobre as moléculas dos anti-inflamatórios esteroidais. Se vocês forem observar, a fórmula molecular dos anti-inflamatórios esteroidais são muito parecidos com a do cortisol, porque o cortisol ele é um hormônio produzido pelo nosso próprio corpo. Logo, o fármaco que vai ter um efeito desejado parecido com o cortisol tem que ser parecido, para ele poder se ligar no mesmo receptor. Então a gente vai ver, se vocês observarem na apostila, tem diversas comparações dessas estruturas moleculares, provando esse conceito que a gente fala, né, de que você precisa ter uma afinidade física e também química. Então, aonde que os fármacos vão se ligar? Existem vários locais onde os fármacos podem se ligar para que a gente tenha o efeito terapêutico desejado. Os principais são enzimas, moléculas transportadoras, canais de íons e receptores. Então a gente vai ver ao longo da disciplina que determinados medicamentos vão se ligar a receptores, que outros vão se ligar a enzimas, outros se ligam aos canais de íon e outros vão se ligar a moléculas transportadoras, certo? Mas é importante a gente ressaltar aqui já de antemão que nem todos os medicamentos eles têm o seu mecanismo de ação bem conhecidos. Existem alguns medicamentos que ainda a comunidade científica não sabe exatamente como eles funcionam, embora eles tenham uma atividade terapêutica reconhecida. Vamos citar um exemplo aqui da estética, o minoxidil. O minoxidil, a comunidade científica ainda não sabe exatamente como ele funciona. Acredita-se que ele faça o quê? Vasodilatação, porque o minoxidil, antes de ser utilizado para tratamento de calvície, ele era um medicamento de via oral para tratamento de pressão arterial, porque ele fazia vasodilatação. E começou a se perceber que pessoas que tomavam minoxidil começavam a crescer mais cabelo. E aí eles começaram a usar hoje o minoxidil, ele é mais usado para tratamento estético do que para tratamento de hipertensão arterial. Então, na farmacodinâmica, além da gente ter a ligação do fármaco com o receptor, é importante a gente saber também que tipo de interação a gente tem entre fármaco e receptor. E esse tipo de interação entre fármaco e receptor é a própria farmacodinâmica. Por quê? Vamos já citar aqui alguns exemplos, a gente vai falar disso ao longo da matéria, mas só para a gente não ficar muito perdido. O que poderia ser essa interação entre fármaco e receptor? Pode acontecer o seguinte, basicamente de duas maneiras. Ele pode ativar o receptor, ou seja, ele vai se ligar ao receptor de uma célula, por exemplo, e dar uma ordem para aquela célula. Ó, eu me liguei aqui em você, e agora como a gente está ligado, você vai ter que fazer tal coisa. Ou ele pode inibir. Os medicamentos, né, os fármacos, então, eles vão agir basicamente por essas duas maneiras. Ou ativando ou estimulando a produção de alguma coisa, ou inibindo a produção de alguma coisa. Por exemplo, quando a gente toma um medicamento para redução de colesterol, ele se liga a uma enzima que se chama HMG-CoA redutase, e a função é qual? É inibir a produção de colesterol endógeno, certo? E outros medicamentos podem, por exemplo, estimular. Vamos citar aqui um exemplo do Tribulus terrestris, que é uma planta, é um medicamento, ele é fitoterápico, e o Tribulus terrestris, o que ele faz? Ele vai fazer a estimulação da produção de testosterona. Então nós temos basicamente essas duas vias na farmacodinâmica, inibindo ou estimulando. Então, dito isso, agora nós vamos fazer uma pausa
E nós retornaremos para falar sobre aqueles locais onde os fármacos se ligam, canais iônicos, enzimas, moléculas transportadoras e receptores.